Deixemos-nos servir por Cristo. Ide à cidade, procurai um certo homem e dizei: o meu tempo está próximo. Eu vou celebrar a Páscoa em tua casa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Jesus pôs
Senhor, tu vais lavar os pés? Jesus respondeu: O que estou a fazer não o podes compreender agora. Compreende-o-ás mais tarde. Pedro disse. Tu nunca vais lavar os pés. Jesus respondeu-lhe: Se te não lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Então, podes lavar não só os meus pés, mas também a minha cabeça e as minhas mãos. Depois de lavar os pés aos discípulos, Jesus vestiu um manto, sentou-se de novo e perguntou: Compreendestes agora o que acabei de fazer? Vós dizeis que eu sou o mestre do Senhor, e tenho da razão, porque eu sou. Pois bem, eu que sou o mestre do Senhor, lavei-vos os pés. Por isso, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Eu dei um exemplo. Vós deveis fazer a mesma coisa que eu fiz. Se compreenderes isto, tereis feliz se o pusermos em prática. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que comigo come o pão é o primeiro a trair. Digo isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. enquanto comiam. Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Comei todos, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, dizendo: Bebei dele todos. Este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Jesus estava profundamente comovido e garantia que um dos 12 o iria trair. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus falava. Um dos discípulos inclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem vou dar um pedaço do pão que estou umedecendo no molho. Então Jesus deu a Judas Iscariotes e disse-lhe: O que pretendes fazer, fala depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque é que Jesus lhe disse isto. Como Judas era o responsável pela bolsa comum, alguns discípulos pensaram que Jesus lhe tinha mandado comprar o necessário para a festa ou dar alguma coisa aos pobres. Judas pegou o pão e saiu imediatamente. Era já noite.
Agora, o Filho do Homem foi glorificado. Também Deus foi glorificado nele. Vou ficar convosco só mais um pouco. Ireis procurar-me. Mas eu digo-vos agora o que já disse aos judeus. Para onde vou, vós não podeis ir. Dou-vos um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei, também vós deveis amar-vos uns aos outros. Se tiverdes amor uns para com os outros, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou, tu não podes seguir-me agora. Seguir-me-ás mais tarde. Simão Pedro disse: Porque não posso seguir-te. Eu daria a minha própria vida por ti. Jesus respondeu: Darias a tua vida por mim? Garanto, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Não fique perturbado o vosso coração. Acreditai em Deus e acreditai também em mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se o conhecermos, conhecemos também o Pai. Jesus saiu e, como de costume, foi para o monte
rezassem para não caírem em tentação. Afastou-se, levando consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar com medo e angústia. E então disse-lhes: Sinto na alma uma tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e rezava: Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Depois Jesus voltou e encontrou os 3 discípulos a dormir e disse a Pedro: Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar nem sequer uma hora? Vigiai e rezai para não caires em tentação. O espírito está pronto para resistir, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou os discípulos a dormir, porque os seus olhos estavam pesados de sono. E eles não sabiam o que dizer a Jesus. Então Jesus voltou pela 3ª vez e disse: Agora já podeis dormir e descansar. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos. Já se aproxima aquele que me vai trair. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão. Mandada pelos sumos sacerdotes, trazendo vinha Judas, um dos 12. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que vos ama. Prendei-o e levai-o bem para casa. Judas aproximou-se de Jesus e saudou-o com um beijo. E Jesus disse-lhe: Judas, é com um beijo que atraiçoas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, estás a atacar com a espada? Mas Jesus disse a Pedro. Guarda a espada da vida. Então os soldados prenderam e amarraram Jesus. Este disse-lhes: Saíste com espadas e paus, como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca puseste a mão em mim. Mas é chegada a vossa hora e a do poder do mal. De seguida, conduziram-no à casa do sumo sacerdote. Lá estavam reunidos todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os doutores da lei. Simão Pedro seguiu Jesus de longe. Entrou no pátio da casa do sumo sacerdote e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu-lhe: Eu falei abertamente ao mundo.
Ensinei sempre nas sinagogas e no templo. Nunca disse nada em segredo, porque me interrogas. Procura aqueles que ouviram o que eu disse. Eles sabem bem o que eu disse. Quando disse isto, um dos guardas ali estava, deu uma bofetada a Jesus e disse: É assim que tu respondes aos sumos sacerdotes? Jesus respondeu: Se falei mal, mostra o que há de mal. Mas se falei bem, por que me bates? Entretanto, no pátio, uma criada chegou perto de Pedro e disse: Tu também estavas com Jesus no Galileu. Mas Pedro negou. Não sei o que estás a dizer. A criada olhou para Pedro e começou a dizer novamente. Esse é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam diziam novamente a Pedro: Pois é claro que és um deles. Pois és da Galileia. Então Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem que falais. Não sei nada. Nesse instante, o galo cantou. E Pedro lembrou-se de que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam contar Jesus algum testemunho a fim de o condenar à morte. E nada encontraram, porque muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Por fim, apresentaram-se 2 testemunhas que afirmaram que Jesus tinha declarado poder destruir o templo e Deus reconstruí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: O que é que tens a dizer ao que este testemunho contra ti? Mas Jesus continuou calado. E o sumo sacerdote disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se és o Messias, o Salvador. Jesus respondeu: Acabaste de dizer. Além disso digo, de agora em diante, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote gritou: Blasfemou! Para que precisamos de ouvir mais testemunhas? É capaz de ouvir a blasfémia? O que é que vos parece? Responderam: É réu de morte! É réu de morte! todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para o dia seguinte, a fim de o condenarem à morte. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes, dizendo: Pequei, entregando à morte sangue inocente. Eles responderam: O que temos nós a ver com isso? O problema é teu! Judas atirou as moedas para o sacerdote, saiu e foi enforcar-se.
dias. Pilatos bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes atiçaram a multidão para que Pilatos soltasse Barrabás. Pilatos queria libertar Jesus e falou outra vez. Voltou a perguntar à multidão, mas eles gritavam. Pilatos disse pela terceira vez: Mas que mal fez este homem? Não encontro nele nenhum crime que leva à morte. Por isso, vou então e depois soltá-lo. Por isso vou então e depois soltá-lo. Mas eles continuaram a gritar com toda a força. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. É um problema vosso. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para o pátio. Vestiram Jesus com um manto vermelho, desceram uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, depois começaram a cumprimentá-lo. Salve, o Rei de Deus! Rei de Deus! Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho e levaram-no para fora a fim de o crucificarem. Foram para um lugar chamado Lugar da Caveira e ali crucificaram Jesus com outros dois homens, um de cada lado, e Jesus no meio. E Jesus disse: foram para um lugar chamado Lugar da Caveira e ali crucificaram Jesus com outros dois homens, um de cada lado e Jesus no meio. E Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pilatos mandou também escrever um letreiro e colocou-o na cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. A mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena estavam junto à cruz. Jesus viu sua mãe e ao lado dela um discípulo que ele amava. Então disse a sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Depois disto, sabendo
tudo estava realizado para que se cumprisse a Escritura. Jesus disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja ensopada de vinagre a uma vara e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está realizado. Chega mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a região até às 3 horas da tarde, pois o sol deixou. Pois o sol deixou de brilhar, a cortina do santuário rasgou-se ao meio, e então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era um homem justo. Todas as multidões que ali estavam e que tinham vindo para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Levando os perfumes que haviam preparado, encontraram a pedra do túmulo movida. Ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava a acontecer. Nisto, um anjo, com roupas brilhantes, parou perto delas, cheias de medo. Elas olhavam para o chão. No entanto, disse: Por procurares entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembraram do que ele disse quando estava na Galileia: O Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. E depressa, avisar os discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. É o que tenho a dizer. As mulheres saíram depressa do túmulo. Estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se de Jesus e agarraram as suas mãos. Então Jesus disse-lhes: Não tenhais medo. E anunciaram aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, lá no verão.
paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ide pelo mundo inteiro e anunciai à humanidade esta boa nova. O projeto vivido por Jesus não é caminho para a morte, mas caminho aprovado por Deus, que através da morte conduz à vida. Hinos de glória, cantemos ao Senhor, cantemos vitória, aleluia. Cantai, povos todos, Cristo é o nosso Rei, nós somos seu povo, somos sua grande. Hinos de glória, cantemos ao Senhor, cantemos vitória, aleluia. Só faltam agora mais estas três que chegaram aqui mais atrasadas. Uma salva de palmas aqui para as meninas que aprenderam. Queremos agradecer em nome da Academia o facto de não estarem aqui. Está bem cheinho. Muito obrigada, espero que tenham gostado. A Páscoa é um momento para reaprender o sentido da vida. E hoje, por acaso, temos aqui a nossa aluna que esteja mais um ano de vida. E ela quer-nos aqui brindar com um poema da sua autoria. Judite. Então, obrigada a todos. Por acaso, uma coincidência muito boa, realmente, esta peça que desejamos que vos tenha agradado, ensaiada por nós com pouquíssimos ensaios, e portanto, no dia do meu aniversário. E então digo a todos esta poesia que eu fiz. Fazer anos, que tolice, já lá dizia o poeta, cair nesta rutinice, só mesmo caía pateta. Mas, se alguém assim o quis, há que seguir o caminho que por Deus nos foi traçado. Procurando ser feliz neste mundo conturbado. Porém, aqui, a meu lado, há aromas definidos de rosas, cravos, jasmim, que exalam estes amigos, demonstrando aqui reunidos a importância de